Sabe aquele cantinho da casa que parece meio abandonado, sem vida? Pode ser embaixo da escada, aquele corredor que quase não bate sol, o banheiro sem janela, ou até mesmo aquela área de serviço que fica sempre na sombra do prédio vizinho. A gente olha para esses lugares e pensa, poxa, seria tão bom ter uma plantinha aqui, mas não tem sol. Não vai dar certo. Pois é, hoje eu vim aqui para quebrar esse mito e mostrar que dá sim para transformar esses cantinhos esquecidos em verdadeiros oásis verdes. E o melhor, com plantas diferentes daquelas que todo mundo conhece. Plantas que vão fazer sua casa parecer uma mini floresta tropical, mesmo naqueles lugares onde o sol não alcança. Ah, e antes de continuar, se você quer transformar esses espaços da sua casa, já deixa o like e se inscreve rapidinho. Isso ajuda o YouTube a mostrar essas dicas para mais gente que também precisa. Agora sim, vamos ao que interessa. O segredo das plantas de sombra. Primeiro, vamos entender uma coisa importante. Na natureza, principalmente nas florestas tropicais que temos aqui no Brasil, existe uma camada de vegetação que vive no chão da floresta, debaixo das árvores grandes. Essas plantas se adaptaram para viver com pouca luz, e são justamente elas que vamos trazer para dentro de casa. A luz que entra pela janela, mesmo sem sol direto, ou aquela claridade que vem do corredor, já é suficiente para muitas plantas. O segredo é escolher as espécies certas e entender que planta de sombra não é planta abandonada. Ela também precisa de cuidados, só que diferentes. Plantas diferentes que vão transformar sua casa. 1. Calathea medallion, a planta que dorme. Essa é uma das plantas mais interessantes que existe. As folhas dela têm um desenho que parece pintado à mão, com tons de verde claro e escuro, e o verso das folhas é roxo, mas o mais legal é que ela se move. De noite, as folhas se fecham para cima, como se estivesse rezando, e de manhã elas abrem de novo. Ela adora aqueles cantinhos do quarto ou da sala onde não bate sol direto. Na verdade, se colocar no sol, as folhas dela queimam. Molhe quando a terra estiver começando a secar, mais ou menos 2 vezes por semana, e ela vai ficar linda. 2. Alocasia Black Velvet, o veludo vivo. Imagina uma planta com folhas que parecem veludo preto? Pois é, ela existe e é perfeita para a sombra. As folhas são grossas, aveludadas ao toque, quase pretas, com veias brancas bem marcadas. Parece até artificial de tão perfeita. Essa planta vem das florestas da Ásia e está super adaptada para viver com pouca luz. Coloque ela naquele canto da estante ou em cima do rack da TV. Só não exagere na água. 1 vez por semana tá ótimo. O segredo é deixar a terra secar um pouco entre as regas. 3. Begônia maculata, a planta de bolinhas. Essa aqui é para quem gosta de planta com personalidade. As folhas dela são verdes com bolinhas brancas. Parece que alguém pintou cada bolinha com pincel. E o verso das folhas? Vermelho vivo. É uma planta que chama a atenção mesmo na sombra. O legal da begônia maculata é que ela cresce rápido e ainda dá flores pequenas e delicadas. Perfeita para aquele cantinho do escritório ou do quarto que precisa de vida. Água 2 vezes por semana e pronto, ela já fica feliz. 4. Maranta leuconeura, a planta cascata conhecida também como planta pavão. Ela tem folhas que parecem pintadas com pinceladas de verde claro, verde escuro e vermelho. O mais bacana é que ela cresce meio tombada, cascateando, então fica linda em prateleiras altas ou em suportes suspensos naqueles cantos sem sol. Assim como a calathea, ela também fecha as folhas à noite. É uma planta que gosta de umidade, então aquele banheiro sem janela, lugar perfeito para ela. Borrife água nas folhas de vez em quando que ela agradece. 5. Peperomia caperata, a suculenta de sombra. Todo mundo acha que suculenta precisa de sol, mas essa aqui quebra todas as regras. As folhas dela são grossinhas, enrugadas, e existem variedades com folhas vermelhas, roxas e até prateadas. É pequenina, cabe em qualquer lugar. Sabe aquela mesa de centro que fica longe da janela? Ou aquele cantinho do banheiro? Perfeito para peperomia. E o melhor, quase não precisa de água. 1 vez por semana no verão, a cada 10 dias no inverno, e ela tá feliz. 6. Fitonia, o mosaico vivo. Essa plantinha parece uma obra de arte. As folhas têm nervuras que podem ser brancas, rosas ou vermelhas, formando um desenho que parece um mosaico. É pequena, delicada e adora sombra. A fitonia é dramática.
Quando precisa de água, ela murcha todinha, mas assim que você rega, em questão de horas, ela levanta de novo. É tipo um alarme natural de rega, perfeita para quem está começando e tem medo de errar. 7. Aspidistra, a indestrutível. O nome popular dela já diz tudo. Planta de ferro. Essa aqui aguenta quase tudo. Pouca luz, pouca água, ar seco, você esquecendo dela por semanas. É a planta perfeita para quem viaja muito, ou para aquele corredor escuro que ninguém dá muita atenção. As folhas são grandes, verde escuras e brilhantes. Cresce devagar, mas vive por décadas. É daquelas plantas que passa de geração em geração na família. Cuidados especiais com plantas de sombra. A rega certa. Plantas de sombra geralmente precisam de menos água do que plantas de sol. Por quê? Porque sem sol direto, a água evapora mais devagar. O erro mais comum é regar demais e apodrecer as raízes. A dica de ouro: enfie o dedo na terra. Se até a segunda falange do dedo estiver seca, pode regar. Se ainda estiver úmida, espere mais 1 ou 2 dias. A questão da umidade. Muitas plantas de sombra vêm de florestas tropicais onde o ar é úmido. Dentro de casa, especialmente com ar-condicionado, o ar fica seco. A solução? Coloque um pratinho com pedrinhas e água perto das plantas, ou borrife água nas folhas vez ou outra, menos nas aveludadas como a Alocasia Black Velvet. Limpeza das folhas. Sem chuva para lavar e sem muito vento para tirar a poeira, as folhas das plantas de interior acumulam sujeira. Uma vez por mês, passe um pano úmido nas folhas. Além de limpar, isso ajuda a planta a respirar melhor e absorver mais luz. O vaso ideal. Plantas de sombra geralmente preferem vasos com furos embaixo para a água escorrer. Use aqueles pratinhos embaixo, mas sempre jogue fora a água que acumular. Raiz encharcada é receita para problema. Onde colocar cada planta? No banheiro sem janela. Maranta, fitonia e peperomia adoram a umidade do banho. No corredor escuro, aspidistra e alocasia Black Velvet são perfeitas. No quarto com pouca luz, Calathea medallion e Begônia maculata trazem cor e vida. Embaixo da escada, qualquer uma das maiores, como aspidistra ou Calathea. Na mesa de trabalho longe da janela, peperomia e fitônia são pequenas e lindas. Na estante da sala, maranta cascateando ou alocasia Black Velvet para impressionar as visitas. Benefícios de ter plantas de sombra em casa. Além de deixar a casa mais bonita, essas plantas melhoram a qualidade do ar, aumentam a umidade, ótimo para quem tem problema respiratório. E estudos mostram que ter plantas por perto diminui o estresse e aumenta a concentração. E tem mais. Cuidar de plantas é terapêutico. Aqueles minutinhos regando, limpando as folhas, observando o crescimento, é um momento de pausa na correria do dia a dia. Onde encontrar essas plantas? Hoje em dia ficou mais fácil encontrar plantas diferentes. Além das floriculturas tradicionais, tem muita gente vendendo pela internet, em grupos de Facebook e Instagram. Às vezes o vizinho tem e pode te dar uma muda. Os preços variam bastante. A fitonia e a peperômia são mais baratas. Dá para encontrar por 10, 15 reais. Já a alocasia Black Velvet é mais cara. Pode chegar a 50, 60 reais. Mas vale o investimento porque é uma planta que dura anos. Problemas comuns e soluções: folhas amarelando. Geralmente é excesso de água. Diminua a rega e verifique se o vaso tem boa drenagem. Pontas das folhas secas. Falta de umidade no ar. Borrife água ao redor da planta. Folhas murchas. Pode ser falta de água ou excesso. Cheque a terra com o dedo. Crescimento lento. Normal em plantas de sombra, elas crescem devagar mesmo. Tenha paciência. Pragas. Raramente aparecem em plantas de sombra bem cuidadas, mas se aparecer pulgão ou cochonilha, limpe com água e sabão neutro. Transformar aqueles cantinhos esquecidos da casa em pequenos jardins de sombra é mais fácil do que parece. Não precisa ter medo de tentar. Não precisa ter o dedo verde que tanto falam. O segredo é escolher a planta certa para o lugar certo e entender que cada uma tem sua personalidade e suas necessidades. Essas plantas que mostrei hoje são diferentes, bonitas, e vão fazer sua casa parecer aquelas casas de revista, sabe? E o melhor de tudo, elas não precisam daquele sol direto que às vezes a gente nem tem em apartamento ou em casas com pouco espaço. Lembra?
Planta é ser vivo. Precisa de atenção e carinho, mas não precisa ser complicado. Com essas dicas simples, você vai ver que em poucas semanas sua casa vai estar mais viva, mais aconchegante e você vai se sentir mais conectado com a natureza, mesmo morando no meio da cidade. Comece com uma planta, vá pegando o jeito e quando perceber, vai estar com a casa cheia delas. É viciante, eu avisei. E aí me conta nos comentários, qual desses cantinhos sem sol da sua casa você vai transformar primeiro? Já tem alguma dessas plantas diferentes em casa ou ficou com vontade de ter alguma? Compartilha aqui embaixo qual planta você achou mais interessante. E se você tem alguma dica especial para cuidar de plantas de sombra que funcionou na sua casa, vamos trocar experiências e ajudar mais gente a deixar a casa mais verde.